Olá, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre direito internacional público. No encontro passado, nós finalizamos a parte sobre os estados, primeiro e mais importante sujeito de direito internacional. Nessa última parte, nós visualizamos a sucessão de estados, ou seja, quando os estados se extinguem e nascem, logicamente, né? Nascem outros estados, eles se fundem em outros estados. Nós vimos três possibilidades principais: a fusão de estados, os novos estados independentes e a dissolução de estados. Em relação à fusão de estados, nós estudamos que as dívidas, os bens e direitos, a nacionalidade, os arquivos, todos eles se fundem. Todos eles passam a ser do novo sujeito de direito internacional que nasce. A nacionalidade de origem ela se perde, a patrimonialidade dos bens e das dívidas, a titularidade da patrimonialidade, né? A titularidade dos bens, das dívidas, os direitos passam todos aos novos estados. Não tem muita dificuldade no caso de fusão. As dificuldades maiores aparecem quando um pedaço do Estado fica independente ou quando um Estado se dissolve em vários. No caso de novos Estados independentes, nós vimos que eles nascem a priori sem dívidas, que as pessoas que lá estão passam a ter a nacionalidade do novo Estado, exceto se quiserem preservar a sua nacionalidade de origem, que as dívidas, as dívidas eu falei agora, mas que os tratados, ele tem que renegociar todos os tratados, a sua inclusão. E em relação aos bens e direitos, os bens imóveis ficam onde estão, os móveis podem ser devolvidos. Em relação à dissolução do Estado, talvez o caso mais complexo, vai depender sempre de um daqueles estados ser considerado ou não sucessor do antigo Estado que englobava o conjunto. Por exemplo, no caso da Rússia e da União Soviética, a Rússia foi considerada sucessora da União Soviética para fins de tratados, posição no Conselho de Segurança da ONU, e os outros 18 estados ficaram como sendo novos estados. A Rússia, a União Soviética, deu origem a 19 estados, não é? No caso da Iugoslávia, que se dissolveu em 7 estados, o mesmo não pode ser dito. Nenhum dos estados que foram originados da antiga Iugoslávia foi considerado sucessor da antiga Iugoslávia. Todos tiveram que passar por um novo processo de reconhecimento na ONU. Em relação às dívidas e bens e direitos se dividem proporcionalmente, bens móveis e imóveis seguem a mesma lógica dos novos estados independentes, ou seja, imóveis ficam onde estão, móveis pode pedir para devolver. Em relação à nacionalidade, da mesma forma, você a priori é nacional do país onde você está, mas você pode pedir a nacionalidade de um dos outros países. Muito bem. Eu acho que aí a gente faz um bom resumo da aula anterior. Antes de começar a nova aula, eu gostaria também de localizar onde estamos na matéria. Então, como eu falei algumas vezes já, nós temos 4 grandes módulos: fontes, sujeitos, relações de aproximação, relações de conflito. Fontes, nós vimos tratados, organizações internacionais, tratados, costumes internacionais, atos unilaterais, jurisprudência, equidade. Em sujeitos, estados e a aula de hoje, organizações internacionais. Depois nós vamos ver relações de aproximação, e daí vamos ver diplomacia, sistemas regionais de integração e relações de conflito, que são 3 capítulos: responsabilidade internacional do Estado, solução pacífica de conflitos e uso da força no direito internacional. No nosso livro,
que é esse aqui, né? Nós estamos agora em torno da página 300, mais ou menos, tá? Que é quando começa organizações internacionais. Então, hoje, a gente está vendo da página 293 até mais ou menos a 305, 306, para quem acompanha a matéria. Hoje nós começamos a matéria Organizações Internacionais. E para isso, eu vou recorrer aos slides. Organizações internacionais, o segundo grande sujeito de direito internacional após os Estados. As organizações internacionais são pessoas jurídicas de direito internacional criadas pelos Estados. Os indivíduos no Brasil, eles não criam associações, associação de condomínio, associação de bairro, clube, não criam empresas. A mesma coisa faz os Estados em relação às organizações internacionais. Eles criam uma nova pessoa jurídica que vai ter um CNPJ, diferente do CNPJ do Estado, né? Por assim dizer, uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria, com diversas finalidades. A gente vai estudar um pouquinho isso agora. As organizações internacionais, elas resultam, então, da manifestação de vontade dos Estados soberanos. Existem várias organizações que têm países como associados. Por exemplo, mesmo ONGs, como a Organização Internacional para a Conservação da Natureza, a famosa UICN, que tem 100 países, partes, membros, né? A gente fala membro por organização internacional e parte por tratado, tá? Acho que eu já falei isso lá no início, quando estávamos estudando o tratado. No caso das organizações internacionais, para fins de consideração delas como sujeito de direito internacional, não pode ter nenhum membro que não seja um país. Apenas os estados soberanos são membros. Então, na UICN, que eu falei agora há pouco, que tem 100 estados membros, ela não é uma organização internacional porque ela também aceita empresas e pessoas físicas como membros. Ela é o quê? Uma ONG. Uma ONG, uma organização não governamental. Por quê? Mesmo tendo estados, ela aceita empresas e pessoas físicas, o que leva a prevaler a sua característica de não governamental. Se na gestão, etc., tiver empresas, doadores, né, que são membros especialmente importantes e tal, ela não é uma organização internacional. As organizações internacionais, então, são compostas exclusivamente por estados. Tá? As organizações internacionais têm personalidade jurídica própria, separada da personalidade jurídica dos países. A personalidade jurídica da organização internacional tem que estar prevista no tratado. Ela não é assim óbvia. Não é sempre. Às vezes os estados criam uma estrutura internacional entre eles, dão um nome de fantasia para essa estrutura, mas ela não tem personalidade jurídica própria. Então, para que a organização internacional possa agir em nome próprio, abrir uma conta no banco, comprar um prédio com seu próprio, em seu próprio nome, contratar pessoas em seu próprio nome, tem que estar previsto no seu tratado constitutivo a existência de uma personalidade jurídica própria. Agora, quem cria a organização internacional são os estados. Agora, muito dificilmente, todos os estados do mundo vão aceitar aquela organização internacional, vou falar diferente, vão participar da criação daquela organização internacional. Às vezes, 3, 4, 5, 10 estados criam uma organização internacional para resolver seus problemas ali comuns. Nesse caso,
existe uma discussão jurídica sobre se os outros países são obrigados a reconhecer a personalidade jurídica dessa organização internacional, que eles não participam. Ou seja, a personalidade jurídica da organização internacional, ela é objetiva ou subjetiva? Ela existe independente da vontade dos outros ou ela depende do reconhecimento pelos outros? Essa é uma discussão antiga. Hoje, o que predomina na teoria jurídica internacional é que existe um reconhecimento objetivo da personalidade jurídica das organizações internacionais e todos os países deveriam aceitar a existência de uma personalidade jurídica autônoma dessas organizações internacionais, que é derivada da personalidade jurídica dos estados que a compõem. Tá? Muito bem. Vamos passar aqui. Por que os países criam organizações internacionais? A que serve uma organização internacional? Uma organização internacional pode ter várias motivações na sua origem. Ela pode ser criada para controlar políticas públicas. Por exemplo, a Organização Internacional UNAIDS serve para evitar a expansão da pandemia da AIDS. No caso, a epidemia da AIDS. A OMS serve para combater problemas sanitários globais, atualmente na pandemia do coronavírus. Mas muitas outras epidemias, pandemias, ocorreram no passado. O Mercosul, para estimular o comércio e a integração dos países do Cone Sul, da América do Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E Venezuela, eventualmente Chile, a gente vai ver o Mercosul daqui a algumas aulas. A Organização Mundial do Comércio, aumentar o livre comércio no mundo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, é uma organização internacional que tem como objetivo promover o respeito aos direitos humanos nas Américas. Então, ele serve como uma forma de controle, porque ele está vigiando o cumprimento dos tratados. Faz relatório, faz visita em loco, né? Ela promove a execução de uma determinada política, né? Como ela faz isso? Outra motivação. Ela faz por meio de um corpo de funcionários dedicado, que trabalha lá na Organização Internacional o tempo todo, e que não está lá necessariamente para defender os interesses do seu país de origem. Eles passam a ser funcionários da Organização Internacional com o objetivo de cumprir os objetivos da Organização Internacional. Então, é uma forma de você dar autonomia, de você destacar um corpo de funcionários que vai fazer acontecer aquilo que os estados queriam em nome do coletivo e não em nome da sua nacionalidade de origem. Pode ser até que os funcionários não sejam nem da nacionalidade de nenhum dos estados membros, se a organização assim o aceitar. E, muito importante também, uma vez que os diplomatas vão estar lá dedicados, os funcionários vão estar lá dedicados, se torna um fórum permanente de negociações. É claro que os estados apenas criam organizações internacionais para temas que eles consideram importantes. Porque se você vai contratar um monte de funcionário, vai ter que pagar salário, vai ter que dedicar diplomatas que vão ficar lá negociando, né? Vai ter que dar recursos para as políticas públicas serem implementadas, isso custa dinheiro. E às vezes nem todos os países têm essa quantidade de dinheiro sobrando para ficar criando organismos internacionais. Então, em geral, os organismos internacionais apenas são criados para temas importantes. A motivação tem que ser relevante o suficiente para valer o investimento. Certo? Como que as organizações internacionais funcionam? Como que elas se organizam?
São centenas de organismos internacionais, cada um tem uma estrutura própria, mas, via de regra, todas seguem mais ou menos um padrão comum, que é esse que eu coloquei aqui. Existe normalmente uma Assembleia Geral, que é aquela composta que reúne todos os membros. A Assembleia Geral da ONU tem todos os 190 membros. O Mercosul, a Assembleia Geral, tem todos os membros. A União Europeia, lá, vai ter uma reunião de todos os estados. Enfim, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Todos os estados membros fazem parte lá da Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral é o que vota o estatuto, o modos de funcionamento, as normas, normalmente as normas mais relevantes, é feito pela Assembleia Geral, porque é onde todos os membros estão representados. É a reunião de todo mundo. Igual, vamos imaginar o seguinte, uma reunião de condomínio. Você tem uma assembleia do condomínio, que reúne todos os condôminos para fazer a votação. Eu vou falar dessa forma porque vocês conseguem visualizar, com base em algo que vocês conhecem bem. E os órgãos setoriais? São órgãos criados conforme o tema da organização internacional, com menos membros, ou às vezes só com corpo técnico, para estudar e resolver determinados problemas. De novo, vou fazer aqui uma semelhança, né? Um paralelo, uma analogia com o condomínio. Vamos imaginar que vão querer fazer uma reforma no prédio. Aí cria uma comissão para reforma, para troca do sistema de segurança do prédio. E daí 7, 8 condôminos falam, não, eu me voluntario, eu quero, e eles vão lá montar as câmeras, etc. Comprar, ver qual que é mais barato e vai trazer aquilo para a Assembleia decidir qual investimento vai ser feito. Claro que os órgãos setoriais variam conforme o tema da organização internacional. Por exemplo, lá na Organização Mundial do Comércio, existe um setorial que cuida de propriedade intelectual, outro que cuida de subsídios, outro que cuida de salvaguardas, outro que cuida de redução das tarifas. Lá na ONU tem um que cuida de assuntos econômicos e sociais, outro de ingerência, outro só de segurança. Lá no Mercosul tem para tarifas, tem outro que cuida para solução de conflitos, né? Às vezes até a gente tem tribunais mesmo, que é o terceiro aqui, dentro de organismos internacionais, para resolver os conflitos. Então, os órgãos setoriais dependem sempre do tema a que a organização internacional é dedicada. É dedicada, né? Como eu coloquei aqui, um tipo de órgão setorial, mas que a gente poderia falar que até é um elemento muito comum em muitas organizações internacionais, é um mecanismo de solução de conflitos. Conforme a terminologia, se utiliza de controvérsias, para ficar mais light, ou até mais duro, um tribunal internacional. Ele vai julgar os conflitos da própria organização internacional. Não é obrigado a ter, às vezes não tem, mas é muito comum que tenha. Né? E, por fim, tem lá um corpo que coordena os trabalhos, que é o secretário-geral ou o diretor-geral do organismo internacional. Ele é o gestor, o chefe, o presidente, o síndico, para fazer analogia aqui à Assembleia do Condomínio. O diretor da empresa, para fazer a analogia a uma empresa, é o sujeito que é eleito normalmente pela Assembleia Geral para ocupar o cargo de chefe. Vai ser aí normalmente um nacional de um dos estados membros da organização internacional. Muito bem, essas são as estruturas mais comuns. A gente já viu, então, a personalidade jurídica própria, o que leva os estados a criar uma organização internacional e como ela é estruturada. Agora vamos ver o status dos membros da organização internacional. Existem basicamente 3 status possíveis: permanentes, observadores e temporários.
Os membros permanentes de uma organização internacional são aqueles que têm direito a tudo: voz, voto, participam, mandam seus nacionais para trabalharem na organização internacional, pagam regularmente os custos de manutenção. São os membros plenos, que têm direito a todos os direitos e deveres relativos àquela organização internacional. Quais são os membros da ONU? São 193 estados. Quais são os membros do Mercosul? Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e a Venezuela, que está suspensa ultimamente, mas é membro do Mercosul permanente. Quais são os membros da União Europeia? São lá 27 estados membros, não é? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Grécia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca. São vários estados. E, conforme a organização internacional, vai ter seus membros permanentes. É possível também que alguns estados se interessem em participar de uma organização internacional, mesmo sem ser membros. Porque eles têm interesses econômicos, eles têm interesses políticos, militares naquele tema. Aqui perto da minha casa, por exemplo, tem uma organização dos Estados Árabes. Fica aqui um dos meus vizinhos. Essa organização dos Estados Árabes, um membro observador é os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos têm interesse? Talvez seja interesse econômico, militar, geopolítico. Estava querendo espirrar, mas não consegui. Então vamos lá. Os membros observadores podem acompanhar as reuniões que lhes forem autorizadas. Eles podem, muitas vezes, ter direito à voz, mas não vão ter direito a voto. Em geral, também não contribuem financeiramente para a organização internacional. É diferente, então, dos permanentes. Eles são mais light. Eles vão participar de toda a vida da organização internacional, mas não contribuem, não mandam funcionários, não podem ter direito a voto, mas eventualmente têm direito à voz, a dar opiniões. Outro tipo de membro de organização internacional são os membros temporários. Os membros temporários, eles participam com direito a voz e voto, mas só para temas específicos. Por exemplo, no Mercosul, temos a Bolívia, o Chile, o Equador como membros temporários. Porque em determinados temas é impossível você negociar no Mercosul sem esses países. Um tema importante é, por exemplo, o gás e petróleo. A Bolívia é um enorme produtor de gás e petróleo e fornecedor para o Brasil. Não tem jeito de a gente negociar isso no Mercosul sem a Bolívia, que é um ótimo parceiro comercial do Brasil. Então, para fins desse tema, Bolívia entra. Minério, pescados, vinhos. O Chile é importantíssimo, mesmo na nossa economia. Então, para uma atuação conjunta, como é que a gente vai falar de requisitos de importação, exportação de peixes e vinhos sem o Chile, que fornece 90% do nosso salmão aqui no sushi, sashimi que a gente vai comer, e boa parte dos vinhos que são consumidos no Brasil? Precisa que eles participem. Então, eles são convidados temporariamente para um determinado tema. Tá? Os membros entram quando formam a organização internacional, de comum acordo, e com a aceitação dos demais membros ao longo da vida da organização internacional. Da mesma forma que eles entram, eles podem sair por vontade própria, quando eles são expulsos, podem ser suspensos, né, como aconteceu com a Venezuela no Mercosul, pelo fim do Estado Democrático, ou quando a organização internacional acaba. Perfeito? Eu acho que eu vou acabar a aula de hoje por aqui, porque a gente já viu vários pontos, né? Nós vimos como que as organizações internacionais são criadas, por que são criadas, como elas funcionam e quem são os membros. Conforme eu previ, a gente foi até a página 307, 305 a 307 do nosso livro. Então, eu gostaria que vocês respondessem a pergunta.
leiam a próxima aula, que vai da página, da onde a gente parou, na 305, até a página 320, e se inscrevam no meu canal e avisem aí se vocês gostaram. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom.